Oi, gente, tudo bem? Tem muito tempo que eu não passo aqui nesse canal, mas eu senti muito forte no meu coração de reativar ele com coisas que estão sendo importantes para mim nesse momento. E o que está sendo muito importante para mim nesse momento da minha vida é me aproximar com Deus. E essas coisas geralmente acontecem quando a gente tem algum revés, né? Na nossa vida, alguma coisa que a gente não está esperando, porque quando a maré tá muito calma, tá muito boa, a gente não se preocupa tanto. Mas quando o bicho aperta, a gente vai e pede ajuda, né? Na verdade, essa minha aproximação com Deus já está acontecendo há bastante tempo, né? Tá vindo através do Henrique. O Henrique tá com um propósito muito forte no coração dele e acaba que se estende para toda a nossa casa, né? Então, o que acontece? Eu tô fazendo meus devocionais, né? Tô tentando melhorar a cada dia e dar uma constância para isso. Eu falei, nada melhor do que eu pegar o meu canal no YouTube, que está totalmente desativado, e deixar ele completamente pro Senhor, sabe? O Senhor fazer o que ele quiser desse canal. Esse canal é dele e eu vou só mesmo compartilhar as coisas que eu tenho estudado e que eu tenho, né, seguido. Então hoje eu fui fazer meu devocional e a mensagem de hoje, impressionantemente, caiu pra mim como uma luva, assim, sabe aquela coisa que você precisa ouvir, que você precisa ler? Então a história hoje que eu fiz no meu devocional foi sobre a Ruth. Eu tô usando aqui esse devocional de toda mulher, né, e acompanho também com a Bíblia. E aí a palavra de hoje foi sobre a história da Ruth, que precisou fazer uma grande renúncia na vida dela, né? Vou te falar quem era Ruth, se você não sabe, né? O nome da Ruth significa amizade e ela é uma pessoa muito leal. Ruth foi uma mulher muito leal. E ela decidiu seguir a sogra dela, Noemi, a sogra da Noemi. A Noemi tinha perdido o filho, tinha perdido o marido. E a Ruth falou: Não, eu vou seguir você, eu não vou te deixar sozinha nesse momento. Embora a Noemi tenha falado muito com ela: Ruth, fica aí, Ruth, não precisa vir, né? Não precisa abrir mão do seu conforto, abrir mão já da sua vida que já está estruturada, fica aí nesse lugar. A Ruth falou: Não, imagina, eu vou com você. E foi leal demais a Noemi. E foi com ela. E ela jurou para a sogra dela, Ruth jurou para Noemi, que serviria ao Deus vivo, né? E cumpriu todos os conselhos que a Noemi tinha para ela. Casou com Boaz, que redimiu as duas numa condição de pobreza severa que elas estavam vivendo, né? E aí dessa honrosa união, né, uma união que Deus planejou, a gente tem a linhagem de Davi, que foi uma linhagem mais do que especial. Você vê na Bíblia, Davi é uma figura que dispensa qualquer comentário, né? Davi tem uma importância assim imensa, né? E da linhagem de Davi surgiu nada mais, nada menos que Jesus, né? Então, toda essa narrativa da história da Noemi foi na época de Juízes, tá lá, né, na parte dos Juízes, e enfim, vamos lá. A Ruth, ela precisou fazer essa renúncia, tá? A Ruth, ela renunciou as coisas mais difíceis, né? Para acompanhar a sogra dela, ela renunciou o lugar que ela morava, o conforto, a família dela, né? Para seguir o único Deus, né? O Deus vivo. Ela renunciou a tudo isso. E assim como aconteceu com a Ruth, acontece conosco, né? A gente, na nossa vida, acontece situações inesperadas, né? Os nossos planos, coisas que a gente planeja, muitas vezes não acontece nem perto do que a gente planejou, né? E aí a gente precisa renunciar aquelas coisas que a gente tem como que seria, na verdade, os nossos falsos deuses, né? Os deuses que nos comandam, que é dinheiro, nossas paixões, os nossos vícios, né? A gente precisa renunciar várias vezes durante a nossa vida os nossos vícios, nossos falsos deuses, né? Então, para viver o novo de Deus na nossa vida, a gente tem que estar sempre aberta à renúncia, porque Deus vai nos pedir, vai nos solicitar muitas vezes que a gente renuncie, abrir mão até da nossa própria vida, né? A gente precisa entender que a gente não é dono de nós mesmos. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida volta a ser dele, né? Volta por quê? Porque ele nos deu. Deus nos deu a nossa vida, a gente simplesmente devolve. Isso é a primeira coisa que o Henrique falou no primeiro vídeo dele
quando ele se converteu é que ele estava devolvendo a vida dele para Jesus, que na verdade devolver porque foi ele que deu, né? Então a gente precisa entender que a gente tem que ser eternamente rendidos a Cristo. A gente tem que se render de coração, de corpo e alma e deixar que Ele faça para a gente na nossa vida o que tem que ser feito, né? Pensar que Deus tem planos para a gente, sempre planos bons. Ele tem só o bem para nós, né? Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Então a gente precisa descansar e entregar para Ele. E a gente vive, gente, às vezes é difícil, não é fácil renunciar. Mas se você quer ser um cristão, ninguém falou para você que ia ser fácil. Vai ser difícil pra caramba, né? Então, quando a gente tem que tomar decisões como essa que Ruth tomou, né? Da gente estar num lugar sombrio, a gente tem que crer que Jesus é fiel a nós, né? A fidelidade dele, ela é incontestável. Então, a gente tem que decidir se a gente prefere seguir nas facilidades que o mundo tem para nos oferecer ou se a gente prefere renunciar a essas facilidades e conhecer lá no futuro o que é que Deus tem guardado para todos nós, né? A gente precisa aprender, né, na história da Ruth, que renunciar, gente, é preciso, é difícil, dói. Viver para Deus é abrir mão da nossa própria vida, é entender que a gente não é dono da gente, né? E que a gente tem que ser eternamente rendidos a uma pessoa, que é Cristo. Então, parar de se preocupar com o mundo, parar de se preocupar com o que os outros vão pensar e focar a nossa preocupação em agradar quem realmente importa, que é Deus. Não é isso mesmo? Então, a palavra de hoje é renúncia, tá? Renúncia, porque só assim a gente vai alcançar o que Deus programou e planejou para nós, né? Então é isso, gente. Quando estiver difícil, lembra da história da Ruth. Na Bíblia tem várias mulheres muito fortes e muito importantes. Eu já estudei algumas das histórias delas e eu vou voltar cada história com vocês, tá? Tô falando da Ruth porque foi o devocional que eu fiz hoje. Mas tem outros que eu já fiz aqui para trás, ó, que são mulheres assim incríveis, tá? A Bíblia nos mostra a história de mulheres fortíssimas que aguentaram e que foram muito importantes para várias situações. E eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que cada uma dessas mulheres me ensinaram. Então fica para vocês a história da Ruth. Vale a pena conhecer um pouco dessa história dessa mulher tão importante. A história dela tá no Antigo Testamento, tá bom? E não deixa de conhecer a história da Ruth. E se você gostou desse vídeo, dá uma força para esse canal voltar, né? Que a gente quer voltar a postar, a gente quer levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não é fácil, gente, voltar a gravar um conteúdo completamente diferente, mas a gente tem que fazer o que o nosso coração manda. Não adianta eu vir aqui para você e falar, não se preocupe com o que os outros pensam, com o que os outros dizem. O que importa é você agradar quem realmente importa, que é Deus, e eu mesma não tá fazendo isso, né? Então, assim, eu vou renunciar de todo esse medo, de todo esse preconceito e vou trazer o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.